Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um podcast aqui no nosso canal, mais um EBDcast. Hoje iniciando uma nova lição aí, uma nova jornada aí até dezembro aí, né? Jadiel firme e forte, vocês oraram, né? E o fone já tá dando trabalho. Mais 3 meses de luz. O legal aqui é que é tudo ao vivo. Mais 3 meses de luz que esse fone. Se for não vai com a minha cara. Ai, Jesus Cristo. Vou arrumar o Durex na semana que vem pra prender. Prender na careca aqui, ó, que tá quase chegando lá, hein? Ai, ai. Nossa, aquela 3M, dupla face. Colocando embaixo assim. Ninguém vai perceber. Nós estamos começando aí, né? Mas temos aqui a revista, né? O livro de apoio também. Para quem, né, a CPAD disponibiliza tanto a revista como o livro de apoio aí para os professores. Falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Né? Nós temos 2 autores aqui, né? Ezequiel Soares e Daniele Soares. Provavelmente deve ser ou esposa ou filha. Na capa, aqui tem. Membro da AD Jundiaí, São Paulo, graduado em Economia, Universidade Mackenzie, Ciências Sociais, USP, com mestrado em Economia PUC. Também é graduado em Teologia com ênfase em Línguas Bíblicas, Seminário Fuller, Pasadena, professor da EBD, da ETEX, Escola Técnica, escritora, revisora e editora de texto teológico que tem se dedicado ao estudo das práticas culturais e da relação entre cultura e cristianismo. Eu não sei se é parente dele, né? Pelo nome, mas eu creio que sim, porque é da mesma igreja que ele também, né? Não sei se é esposa ou se é filha, né? Pelo jeito que parece ser esposa, né? Mas eu creio que tem a ver com a família dele aí. E vai ser um livro baseado, né, no livro do profeta Ezequiel aí, checklist aí nesse livro. Mas vamos então aí. Primeiro eu quero que você já se inscreva aí no nosso canal, curta aí, né, compartilhe. Aqui a ferramenta de troca aí é você compartilhar. Compartilhar é o que nos interessa aqui. Quanto mais você compartilha, mais pessoas são alcançadas aí para a glória de Deus. Nós temos, inclusive, deixa eu lhe dar um dado, Gediel, antes de nós chamar a vinheta. Dado. O seu vídeo da Nadir tá bombando, hein, pô? Gostou? Deve ter visto. O vídeo dele da Nadir tá bombando aí, quase 2.000 visualizações, Você sabe né? que depois ela abre a boca, hein? Ela já, nessas alturas, já amaldiçoou nós aí. Já tá no inferno nessas alturas. Nenhuma maldição vem não, rapaz. É negativo. Mas bombou aí. Você que não viu aí do vídeo da Nadir aí. Como é que ela diz? Aí. Eu vou abrir minha bocona. Dá uma olhada aí no vídeo da Nadir. 2.000? Tá com 2.000 visualizações, vários comentários lá que o pessoal gostou. Tem um moleque Israel. Sim, nós também, eu postei essa semana, né? Uma fala de Israel. Nós havíamos citado no último podcast o pastor, né? Israel Belos de Azevedo, né? E eu postei um corte, né, no Instagram e tinha marcado ele visualizou, me seguiu e ainda compartilhou na rede dele o vídeo nosso. Fazendo a citação dele. Então nós estamos chique, nós estamos já. Só falta trazer ele aqui, hein? Daí lá do Rio de Janeiro começa a ficar crítica a coisa. Quem sabe uma chamada, né? Uma live aí à distância. Nós podemos pensar nessa possibilidade aí. Mas vamos chamar a vinheta aí, senão nós não conseguimos começar esse podcast hoje. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu indicar aqui também. Eu adquiri esse livro aqui essa semana. É a história do avivamento da Azusa, né? Esse livro aqui, originalmente, ele foi publicado em 1921, né? Posterior aí o que acontece em Azusa. E o autor, Frank Bartleman, não sei se assim se pronuncia, ele é um dos que presenciou, né, o antes, durante e o depois do avivamento lá de Azusa. E ele relata, né, o que acontece aqui. Eu vou emprestar para ele essa semana, depois ele dá um feedback para vocês aí do que ele achou do livro. Mas é um livro muito bom. Depois eu terminar de ler o John MacArthur. Porque eu tô terminando de ler o MacArthur. Daqui a pouco você termina. Esse aqui é rapidinho. Não é? Esse aqui, eu li, eu acho que 2 dias eu li esse aqui.
que é um livro de uma leitura bem fácil. E um incentivo aí, tem a ver com tudo que nós vamos estudar aí na escola dominical aí esse trimestre, né? E conhecer um pouco da nossa história aí, os pentecostais de plantão, né? É sempre muito bom. Os pentecostais. Tem coisa da história dos pentecostais. Vamos lá. Título aí, né? Primeiro eu quero, antes de nós entrarmos no título aqui, eu quero falar do livro. Né? Ezequiel. Desafio. Livro de Ezequiel. Né? Que o Calvino, que era o Calvino, só comentou 12 capítulos e desistiu do negócio. O Lutero dizia que era dificílimo. Porque ele é hoje mesmo, eu estava com a lição, ele é pré-apocalíptico. Uhum. Porque apocalíptico é Daniel e o Apocalipse em si. Ele é pré-apocalíptico. Vamos dizer que ele que dá o pontapé para as questões as questões ligadas ao Apocalipse em si. Não o Apocalipse livro, mas as questões relacionadas ao Apocalipse, que é fim, o que vai acontecer no fim, e por que vai acontecer. Eu achei interessante que eu estava estudando sobre isso hoje. É um dos livros do Antigo Testamento que não é citado em nenhum outro lugar. Né? Exatamente. Um livro de 48 capítulos e não é citado em nenhuma outra parte. Não tem muitas informações de quem ele é. É uma coisa assim, nós vamos... Ele é de linhagem sacerdotal, Sim. ele é de uma linhagem, vamos dizer, de uma linhagem de homens que foram escolhidos por Deus para usufruir de uma intimidade mais próxima, que os sacerdotes... Mas, agora o título em si, né? Ezequiel, o Atalaia de Deus, né? É um título pentecostal, né? É o Atalaia. Até cheguei já brincando com o Jadiel, que ele é o Atalaia hoje. Ele agora não é Jadiel, ele é Ezequiel agora. Ele joga pra mim, porque ele quer pular fora dessa questão aí. Não, Ezequiel é o Atalaia agora. Vamos lá, fonte. Vamos lá. O textual aí está em 1 Coríntios 9,16, que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E a verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Mas aí, abrindo parênteses para hoje, alguns atalaias estão só na parte de anunciar coisas boas. Porque anunciando só coisas... uma parte do evangelho. Anunciando coisas confrontativas não atrai multidão. É o discurso duro de Jesus. O discurso duro de Jesus é esse contexto. Abrange boas novas, mas ao mesmo tempo abrange uma mensagem confrontativa. É aquilo que eu falei para você, o ser humano não gosta de ser confrontado. Juízo final. Por que eu vou falar sobre juízo final? Por que eu vou falar sobre inferno? Por que eu vou falar sobre questões que visam mais um contexto apocalíptico, mais apocalíptico. Politicamente incorreto. Não convém, não compensa, não é atrativo. Mas eu preciso usar o púlpito com uma mensagem confrontativa, sim. Lembrando que o evangelho tem dois lados. Ele é salvação para os que creem, ele é condenação para os que não creem. Marcos 16 e 15 é o quê? Ide e pregue. Quem crê... Provavelmente nós vamos chegar nesse ponto, vai ter um texto lá do Paulo em Atenas. Paulo havia pregado em Atenas, né? E alguns começaram a dar respostas. Hoje não, amanhã. Outros escarneceram. Outros aceitaram. Sempre existe essa... Na pregação do evangelho existem os que creem, os que escarnecem, os que dizem amanhã, uma outra oportunidade, como se fossem donos do tempo, do seu próprio destino. E existem os que creem, né? Mas os que não creem já estão, né? Você até tocou no assunto. Existem duas linhas teológicas que tem mais de 500 anos de duelo, que são os arminianos versus os calvinistas. Se você disser, Miquel, eu não perco mais tempo defendendo essa questão, se eu sou arminiano ou calvinista, não. Porque eu só defendo uma tese que pode ser abordado tanto na linha calvinista quanto na linha arminiana. É Deus quem salva. Da mesma forma, exatamente. Da mesma forma, se é se é pré-mídia ou pós. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que retorna. Agora, quando é que vai retornar, eu não sei. Eu só tenho que entender essas duas teses. O Cristo que salva é o Cristo que volta. Agora, se é Ele quem salva, quando vai voltar, eu não sei. Mas eu sei que Ele salva e que vai voltar. Senão a gente perde tempo nessa questão de... Né? Se é por livre-arbítrio, se não é por eleição. Porque eu lendo... É outra discussão. Mas ler o texto da leitura bíblica em classe,
quando ele fala, aí a gente vai chegar num ponto aqui, se dá para aplicar o calvinismo ou o arminianismo. Ele já quer polemizar o começo. Não. Aí nós temos que fazer outro podcast. Chama a Nadir. Vou perguntar pra Nadir se ela é calvinista ou arminiana. Ela vai te xingar, cara. Ela vai falar que Calvino e Arminio estão no inferno. Estão queimando nas labaredas lá do limbo. Não tenha dúvida que vão estar os dois no inferno. Purgatório cristão. Ai, Jesus. Ezequiel aí, leitura bíblica em classe. Capítulo 3, versos 16 a 21 e o verso 27. Diz assim: Sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se o avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. E aí, eu aplico... Com calma. Não, vamos lá no 19 já, direto. Eu aplico aí o calvinismo? Não dá. Isso é a palavra dele, tá, gente? Não dá. Veja o podcast meu com o Lúcio sobre arminianismo e calvinismo. Não dá. Aqui não dá. Eu falo pra você que não dá. Aqui esse texto, o Ezequiel tava arminiano. Eu acho que não, mas tudo bem. Não tem como, Kézia. Isso daí não cara. É só pra provocar só, mas pode continuar a leitura. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque não avisaste tu, no seu pecado morrerá, e na sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirá: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque a casa rebelde são eles. Pode ver. Isso forte. Quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser, deixe de ouvir. Porém, aplica a justiça em cima daquele que não quer obedecer. Porque se você olhar para o 19, como é que eu vou entender o 19 agora? Deixe para eles resolverem essa questão. Nossa, ele não se converter da sua impiedade, o seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tudo. Se ele não se converter, se ele já é predestinado a não se converter, por que eu vou ter que avisá-lo? Eu não vou discutir com vocês, porque nós vai quebrar um pau aqui, nós não vai, e nós não vai andar nesse Não, na verdade ele acabou de confessar que ele é calvinista. E sabe o que eu faço com calvinista? Não. Sabe o que eu faço com calvinista? Principalmente no inverno, eu uso como lenha para acender minha lareira. Cuidado. Tá brincando com a minha cara, né? Vai ter que me aturar 3 vezes. Deixa chegar o inverno que você vai ver comigo. É nada. Não, eu tô brincando. Não, é que é um tema é sim, polêmico, que eu tô falando. Né? Exatamente, por isso que eu tô perguntando. Aqui existe um contexto de repreensão pro povo de Israel, né? Por isso que eu tô falando, aplica-se e de responsabilidade, porque a pregação do evangelho é uma responsabilidade independente. Exatamente. Da linha que você adota como regra de fé. A não ser que você seja um hiper. Não, daí não dá. O hiper calvinista bagunçou com ele. Daí bagunça, né? Exatamente. O negócio é, uma coisa é Calvino, outra coisa são os calvinistas. Os calvinistas é o problema, né? Exatamente. A mesma coisa, o problema não é Armínio, o problema é os arminianos. Na verdade, o problema do arminianismo é os remonstrantes. Os remonstrantes são o problema do arminianismo. Eles gostam de ficar fazendo 5 pontos lá. Isso que é a questão. Armínio ou Calvino, essa hora deve estar remoendo lá na estão sepultura. Pulando Vamos lá. Primeiro tópico aí, sobre o livro de Ezequiel. Vamos dar um panorama geral aqui, né? Primeira parte aí, né? Vai falar. Aqui, na verdade, ele vai dar uma divisão, né, do livro, mas antes eu quero destacar outros pontos aqui importantes. Antes de chegar nisso aí. O autor é Ezequiel, né? O autor Ezequiel, a data do livro provável de escrita é de 590 a 570 a.C. Que é no
período babilônico. O tema é o juízo e a glória de Deus, ou a reverência ao Deus de Israel. Ou você pode aplicar também o ato soberano de Deus, soberania plena. Sim. O texto chave, eu não vou ler, mas é a continuação, na verdade, da leitura bíblica, depois vocês leiam, Ezequiel 36, do 24 ao 28, né? Que aqui nós lemos só o 27, né? Dessa parte. E o capítulo-chave é o capítulo 36, né? Que fala da restauração de Israel. E aí entra aqui a parte que a revista aborda aqui, que é a divisão do livro, né? Que é a primeira, porque na verdade existem uns que dividem em 3 partes, outros dividem em 4 partes. A primeira parte seria o capítulo 1 a 3, que é o chamado do profeta. Sim. Aqui a lição já aborda a primeira parte como se fosse do 1 ao 24. Vai falar da invasão, né? E a queda de Jerusalém, né? Que vai acontecer aí, nós vamos entrar um pouquinho depois desses pormenores. A segunda parte fala do juízo de Deus às nações, que no caso aqui são 7 nações, né? Amon, Moab, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e o Egito. Mas a primeira colocação no tocante ao juízo, pode ver que é contra Judá, Sim. contra Israel. O juízo sempre acaba. Exatamente. É o que Paulo escreve, que o juízo de Deus vai começar primeiro dentro da sua casa. Porque Deus precisa tratar com quem já sabe, com quem sabe quem é Deus. Aí, tratei com vocês, eu vou tratar com os demais. Isso mostrando também a soberania de Deus sobre as nações. Exatamente. Ele não é só o Deus de Israel, ele é o Deus dos povos. De todos os povos. Exatamente. Tem um texto, eu não lembro qual profeta que fala, que diz que as nações, os reinos, são como um pingo d'água, são algo insignificante para Deus, comparado à sua soberania. Porque você vê Deus regendo as nações, é um maestro regendo uma orquestra. A batuta está com quem? Com Deus. E ele é aquele que põe rei, tira rei. Exatamente. Estabelece reinos. Romanos capítulo 13. E todas as autoridades são constituídas por Deus. Toda autoridade, todo governo. Todo governo, exatamente. Por isso que ele fala, orem e façam. Eu gosto da fala de Jesus com Pilatos. Né? Pilatos achando que era alguma coisa. Que era o cara. Aí falou assim, não, meu filho, você não entendeu nada. Não é você que não é vocês que vão me matar, é eu que tô me entregando aqui. Partiu daqui. Eu que como que vão prender e matar o criador do universo? Eu que dita as regras. Ele que dita as regras. Se ele não se voluntaria? Claro. É eu que faço. É como se ele falasse pra Pilatos o seguinte, quem dita as regras não é você. Quem dita as regras sou eu. Pilatos estava dizendo que ele tinha autoridade. Eu tenho o poder de te soltar e te prender aqui e te dar uma solução. De nada, Pilatos. Como diz aí, não sabe de nada, inocente. E a terceira parte, né, que vai do capítulo 33 ao 48, que fala da restauração de Israel, dentre eles aquele capítulo famoso, né, capítulo 37. É isso que é a questão do que eu estava pensando. O Vale dos Ossos Secos. Que eu estava pensando hoje. Totalmente para Israel. Como é que eu faço a aplicação desse texto para hoje? Você que está vivendo no Vale dos Ossos Secos... Fica pesado. O que eu posso aplicar? Na verdade, eu, sinceramente, eu acho que eu ouvi uma vez só, uma pessoa só pregando sobre esse texto, que ele foi fiel ao texto. Então, porque na grande maioria é alegoria pura em cima desse texto. Porque se eu for pregar, eu tenho que entender que Deus está falando com Israel. Apenas com Israel. Não é Brasil, não é nenhum país da América do Sul, não é ninguém, não sei Israel. Como é que eu aplico? O que eu posso aplicar aí trazendo para hoje? Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que restaura. Quem que Deus quer restaurar aqui? Israel. Sim. Para mostrar que ele é poderoso para trazer aplicações, sim. Uma vez que você explicou bem o contexto, você consegue trazer aplicações para nós outros. Só que você tem que entender que aquele texto é um texto profético para o povo de Israel. Exatamente. Né? O que eu posso aplicar? Deus é um Deus que restaura. E é interessante porque esse texto não está falando do Israel Judá aqui, mas todo Israel de totalidade. Tanto o povo que era do Reino Norte como do Reino Sul, todos restaurados. Todos os estão dispersos em todas as nações. Como o texto de Oséias, se eu não me engano, capítulo 1, traz a mesma ideia, de quando fala de restauração, está pensando no Israel de Deus, Reino Norte e Sul, sim, todos sendo restaurados. Porque diante dos olhos de Deus é um povo só. Que é a totalidade. Exatamente. Por isso que eu falei para você, como é que eu vou fazer a aplicação de um Deus que restaura, um Deus que age, um Deus que é soberano, um Deus que intervém em situações difíceis, tudo voltado para Israel. Senão eu vou dizer, meu irmão, você que está vivendo no Vale do Ossos Secos, Deus vai restaurar a sua vida. Aí ele fala, obrigado, mas não é para você. Eu tenho que entender que o texto fala de Israel e que no texto eu consigo ver um Deus soberano, um Deus que restaura, um Deus que está vendo o quadro caótico da nação e vai intervir. Senão vira aquilo que você falou, vira um texto muito alegórico. Sim, mas esse é o triste que eu vejo quando alguns pregam o Antigo Testamento. O povo tem uma
preguiça, primeiramente, né, de se aprofundar no texto. E aí existe até um livro, né, você já deve ter lido, Entendes o que Lês. Eu tenho. Um livro de hermenêutica, ele é importantíssimo. Eu tenho esse livro. Esse livro é muito bom. E a gente tem que tomar muito cuidado de o quê? Trazer aplicações infundadas no Antigo Testamento. Tem coisa que o povo tira leite de pedra no Antigo Testamento, gente. O pessoal pega lá Davi no Ribeiro, pegou 5 pedrinhas e faz uma mensagem de 5 pontos com cada pedrinha significando uma coisa. Aí você tá de brincadeira com a minha cara. Aí eu tenho que entender, porque você abre um parênteses. Porque as pedrinhas têm significado. Por que Davi pegou 5 pedras? É só entender. Se uma serviu para Golias, sobraram 4. Quantos irmãos Golias tinha? Davi não era bobo. Davi sabia, ele conhecia o contexto. Sim. Mas ele estava ali, ele apareceu no momento em que Golias apareceu ali. Mas quantos dias Golias confrontou a nação de Israel? 40. Davi não apareceu só uma vez. Então ele deve ter tido informações. Olha, é Golias, ele é filisteu, ele é de Gate, ele é isso, ele tem mãe, não tem mãe. Então Davi tinha conhecimento. Pegou 5. Mas se eu errar uma, tem mais 4. Não. Deus agiu com a primeira. Só que se porventura vier... Já seria sobrenatural de qualquer forma. Porque o que uma pedrinha... Porque é fato isso, que ali é um ato sobrenatural de Deus. Claro. Porque o que uma pedra, gente, tem poder de fazer? Nada. Um homem era 3 metros de altura, gente. 2,90. Se não foi Deus que derrubou ele, porque ele não cai pra trás, né? Ele cai pra frente. Ele cai de rosto, é isso que é a questão. Isso mostra que quem derrubou ele não foi a pedra em si. Foi um tapa. E nem foi a pedra que matou Golias. Que matou Golias foi Davi com a espada do próprio Golias. É como se Deus desse um tapa na cabeça de Golias por trás. Pedala Robinho, ele cai no chão. Só que o problema é, então, fica a dica aí pra você que é professor de escola dominical, não pegue essa lição dessa revista e venha ficar inventando alegoria pra sua aula de escola dominical. Porque a questão... Vai estudar aí o negócio, compra livro. Você conhece muito bem que todo texto sem contexto vira pretexto. Nenhum texto vira, nenhum texto foge do seu contexto. Precisa entender que todo texto está inserido em um contexto. Tem uma gama de informações. Aí eu leio só o texto, pronto, e aí? Agora eu vou pregar, mas pregar o quê? Eu tenho que entender o contexto. Quem é Ezequiel, onde é que ele estava, ele tem irmão, não tem, ele tem pai, não tem. Tudo bem que não tem muitas informações. Mas o básico das informações que eu tenho... O que é revelado tem que saber, pelo menos. Exatamente. Agora como é que eu vou aplicar? Opa, Deus é um Deus que usa, como usou Ezequiel. Qual que é a finalidade? Atalaia. Pra que serve um atalaia? Eu vou fazendo apontamento. Então já tem uma mensagem. Dentro do que o próprio texto está dizendo. Exatamente. Então, texto que não tem o seu contexto vira pretexto. Aí é aquilo que você falou. Surgem N analogias. Tipologia, aí extrapola. Aí não dá. Antes de nós entrarmos no próximo tópico aqui, algumas coisas são necessárias aqui pra gente ainda introduzir aqui. O contexto aqui é o cativeiro babilônico, né? Vocês sabem que a Síria estava perdendo seu poder, né? Perdendo seu posto. A Babilônia conquista a Síria. O Egito tenta confrontar a Babilônia, não dá certo, recua. E aí o povo de Judá está no meio de tudo isso aí, né? Que é uma batalha, inclusive em Carquemes lá. Que o Egito tenta fazer frente à Babilônia, não funciona também. E a Babilônia torna-se o grande império daquele momento da história, né? Substituindo, porque havia, né, essa alternância aí dos grandes impérios mundiais naqueles dias. A peça principal da Babilônia naquele dia é Nabucodonosor. Né? E ele vai conquistar o povo de Deus em 3 levas. 605, né? Os jovens da nobreza, entre eles Daniel. Em 597, 98, 10 mil foram levados, dentre eles Ezequiel, e 586, quando a cidade foi destruída, né? E o templo devastado. E aí é onde Jeremias vai ficar, né? Vai ver todo esse processo, na verdade. E vai profetizar para o povo que fica. Porque nós temos 3 profetas aí. Nós temos 3 que são contemporâneos. Nós temos Ezequiel entre os exilados. Nós temos Jeremias que fica com o restante, com os pobres, os machucados, os doentes. E tem Daniel que está na corte. Daniel... Então nós temos um na nobreza. É o que tá melhor. Entra a Halep, ele ficou a Halep, ficou o que sobrou. E tem um entre os exilados. Você viu como que Deus é interessante. Você viu como que Deus é maravilhoso. Então é como se a gente fizesse uma pirâmide. Eu tenho Ezequiel para falar com os exilados, não foge a mensagem de lá. Eu tenho Daniel para falar com o pessoal na corte, porque ele está no nível de falar. E Jeremias para falar com o que sobrar. É interessante que o Ezequiel ele bebeu muito da fonte de Daniel e próprio Jeremias. Para saber, inclusive, o que está acontecendo nos seus dias. O texto de Jeremias 29 ele é muito interessante, depois se der tempo a gente dá uma lida. É uma carta de Jeremias aos exilados.
Sim. que estão fora de Judá, né? Que são fora de Jerusalém. A cidade está devastada, ele está escrevendo para quem está fora. Ou seja, chegou nas mãos de Ezequiel, chegou na mão de Daniel, provavelmente, que Jeremias também profetizando do que viria a acontecer nos anos seguintes e como eles deveriam se comportar naquele contexto lá. É interessante esse texto, é uma pregação boa. E também outros que pegam esse texto e fazem uma lambança também. Porque eu preciso entender que Mas Deus, é um texto muito bom. Que Deus tem personagens em situações Lugares diferentes, com propósitos diferentes. Deus poderia colocar Daniel entre os exilados, mas não. Preciso de você na corte. Ezequiel, preciso de você lá entre os exilados. O meu momento particular com você vai ser lá. Rio Quebar. Jeremias, fica pra mim lá em Judá. Eu sei que você aguenta o rancho lá e pode ver que até o capitão da guarda, um dos capitães, um dos servos de Nabucodonosor, se torna amigo. Pode ver que ele tem uma benevolência para com Jeremias. Não é acaso? Não é. É como se Deus falasse, camarada, não coloca a mão nele. Ele já é chorão por natureza, então não mexe com ele. Você vê Não, mas o Jeremias, de todos, eu acho ele é coitado. 40 anos aí. Ele viu a cidade na sua esplendor, depois viu a cidade destruída. Né? Ele começa lamentações dizendo, né, sobre a cidade, que agora virou como uma cidade fantasma. Sim, motivo de angústia. E o próprio, que é um salmo, como que é o nome daquele? Acróstico, né? Como se fosse de A a Z para nós, que é de Aleph a tal. É o alfabeto e ainda, assim, ele sendo ainda profético, né? Como se tivesse, tem um começo e tem um fim esse sofrimento. Sim. Mas é um lamento dele, né? Ele tem um lamento dele também contra quando morreu o rei Josias. No final lá de 1ª Reis, ou 2ª Reis, tem um dizer lá que ele escreve um cântico lembrando das glórias do que foi o reinado de Josias, né? Porque Josias foi um grande reformador, né, e tal, busca de avivamento, e depois o povo volta no mesmo buraco que estava. E isso é bom, Niquel, olhando para Jeremias, já que o assunto é sobre Ezequiel, que é a necessidade na vida espiritual que a gente precisa chorar mesmo. E chorar, o que a Bíblia fala? Lamentar. Tornem os vossos risos em prantos e os vossos corações alegres em corações tristes, no sentido de que é arrependimento. E choro. É o Eclesiastes. Esse choro. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo transforma de cantar, os vossos risos em tristeza, lamenta os vossos pecados. Então alguém fala, mas chorar não é a necessidade. Opa, por que não? O que é um coração quebrantado? Aquele coração aberto para Deus, um coração que chora. Porque eu tenho que entender que se Deus vai enxugar um dia as nossas lágrimas, só pode enxugar lágrimas de quem chora. Então continue chorando aí. É bom chorar. Chora e faz bem. Chorar faz... E o Wizard, duas informações aqui, nós pulamos já. Então. O Wizard, que é um comentarista bom também para vocês aí, diz que Jeremias já profetizava há 4 anos em Jerusalém quando Ezequiel nasceu, em 622 a.C. E quando Ezequiel tinha 17 anos é que Daniel foi levado, né, foi deportado para Babilônia. Porque primeiro vai Daniel, depois Ezequiel, e o Jeremias ele já estava, no caso, em Jerusalém profetizando. Na verdade, começa com Jeremias, depois Daniel e Ezequiel. Mas são todos contemporâneos, porém profetizando em momentos estratégicos. Propósitos diferentes. Mas vamos lá. O segundo aí, sobre o profeta. Agora aqui começa a pegar as partes que dá muitas aplicações aqui, na verdade. A identidade aí do profeta, né, e a precedência do profeta. Então vamos conhecer um pouco aí o profeta. Profeta, Ezequiel, que significa Deus fortalece, ou fortalecido pelo Senhor, ou fortalecido por Deus. Que é interessante nós entendermos que naquele contexto os nomes carregam muito significado. Sim. Para a pessoa do Antigo Testamento, os pais do Antigo Testamento, o nome tem muito significado. Então o pai aqui, no caso é Buzi, né? Que tem um significado não muito legal também, né? Desprezado por Jeová. Quer dizer, ele recebeu um nome não muito bom. Alguém carimbou ele com um nome não muito legal, mas ele carimba a próxima geração, no caso o filho dele, como aquele que é fortalecido pelo Senhor. Mas alguns nomes, Miquel, eram baseados em momentos, em situações. O que aconteceu hoje? Um trovão, um raio, uma árvore rachou por causa de um raio. Aí coloca um nome lá baseado naquele acontecimento. Opa, nós fomos abençoados por Deus com uma herança. Um nome baseado naquilo. Aí você vê,
tem propósito o significado do nome de Ezequiel, apesar do pai carregar um nome mais pesado, mas tem um sentido o nome dele. E era sacerdote, né? De uma família sacerdotal. Né? O pai era sacerdote e ele provavelmente seria sacerdote. É interessante destacar isso aqui. Levita, se você nasceu da tribo de Levi, você é levita. Mas não necessariamente sacerdote. Exatamente. Sacerdote só do tronco de Arão. Todos os sacerdotes são levitas, mas nem todos os levitas são sacerdotes. Porque existia essa separação, né? E o sumo sacerdote é o filho primogênito do sumo sacerdote, no caso. No caso Arão, aí o filho primogênito. No caso morreram lá, né? Que é Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. Aí entrou lá Eleazar, Nadab e Abiú. Eles entraram, mas morreram, né? Caso fogo estranho. Aí ficou Eleazar e Itamar. Mas é Eleazar. Aí o filho primogênito de Eleazar seria o próximo sacerdote, assim sucessivamente. É fato que quando você chega no Novo Testamento, isso já não existia mais. Porque o Anás e Caifás lá era... Um era sogro do outro, um era parente do outro. Entrou com parente. Era genro e sogro. Exatamente. Né? E não era mais por linhagem, né? Era por imposição do próprio império. Para você ver a corrupção que estava no negócio. Um era de linhagem sacerdotal, que é da linhagem de Levi, que no caso é levita, que todos os sacerdotes são levitas, mas nem todos os levitas não são sacerdotes. Mas um lá era imposição, era imposto pelo império. Pode ver, tem lá Anás e Caifás. Um era de linhagem, mas o outro não. É como se o império entendesse, olha, um é de linhagem, mas eu quero colocar esse como sacerdote, que vai me beneficiar. E fora o fato que quando aparece lá que existia 2 subsacerdotes, já começa a haver um erro. Exatamente. Só pode haver um por vez. Né? Como que tem 2? Exatamente. Então já vê aí a corrupção. Mas nesse momento aqui, ele é da linhagem sacerdotal, ou seja, da descendência de Arão aí. Quer dizer, ele foi separado, ele iria ser separado para isso. Aí eu acho interessante 3 fatos aqui que faz parte da biografia dele. Porque quando o texto lá de Ezequiel começa, né? Fala do 30º ano lá, não é o 30º ano de cativeiro, coisa semelhante. É o 30º ano de idade do profeta. E aconteceu no 30º ano. Né? No 4º mês, no 5º dia, que estando eu no meio dos cativos, E no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Quer dizer, se você ler aqui pela própria continuação do texto, você entende que 30º aqui não pode ser, por exemplo, o 30º ano do povo no cativeiro. É o 30º ano do profeta. Ele está com 30 anos de idade aqui, quando acontece aqui esse evento que ele tem a visão de Deus. Só que ele não foi levado com 30 anos, né? Ele foi levado com 25. 22, 25, tem essa margem de... E aí existe até os textos bíblicos apontam isso. 1 Crônicas 23, 27. Já com Davi, você separava sacerdote com 20 anos. Eles eram consagrados. Então separado é uma coisa, consagrado é outra. Separado com 20, consagrado aos 25, segundo Números 8, 24. E passavam a exercer o ofício, né, de sacerdote com 30 anos, segundo Números 4, 3, e que durava aí provavelmente até os 50 anos de idade, né, dos 30 até os 50 anos de exercício do ministério. Por quê? Aí também tem a parte da consagração lá, né, que é o azeite e o sangue do cordeiro na ponta da orelha, na ponta dos dedos da mão e do pé. Sim. Porque tem uma mensagem por trás disso, né, que o profeta ouviria a voz do próprio Deus, tocaria as coisas sagradas e pisaria em lugares santos, né? O próprio Santo do Santo, no caso. Então existia todo um sentido. Só que esse período de consagração é marcado por estudo, né? Que o sacerdote tinha que estudar, né? Hoje o povo quer fazer as coisas sem estudo, né? O sacerdote, coitado, tinha que sofrer lá estudando, né? Aquela coisa lá. Porque como é que ele vai falar de uma coisa que ele não sabe? Lembra da fala do Israel? O próprio Esdras fala, eu me dediquei a aprender a lei do Senhor, praticar e depois ensinar. Não tem como. Você senta para aprender, para levantar, para ensinar. Porque eles aprendiam lá um pouco de medicina, porque uma pessoa com lepra, por exemplo, iria se apresentar ao sacerdote. Claro. Questões civis, por exemplo, casamento, acho que é número 5, né, que fala sobre isso, né, que se apresentava lá em caso de suspeita, né? De infidelidade. De infidelidade, você ia para o sacerdote, era o sacerdote que dava a última palavra lá. A questão até mesmo de homicídio, em alguns casos, assassinato. E
obviamente, questão espiritual, as ofertas, né? O sacerdote recebia oferta do povo pra saber se aquilo Deus aceitaria ou não, afinal de contas, né? Tinha que passar por um... Interessante que o que era oferecido também servia como alimento para eles. Pode ser que o Exatamente. couro, algumas partes do sacrifício, uma parte, a gordura era queimada, Uhum. mas tinha parte que era específica dele. Então você vê orelha, mão Não. e pé. Significa o quê? Que todo o meu corpo tem que estar apto para servir aquilo que é santo. Eu ouço a voz de quem é santo, mexo com as coisas de quem é santo e vou pisar no lugar que é santo. É a mesma fala de Deus a Moisés. Moisés, tira a sandália dos seus É pés. santo, santo, santo. Exatamente. Se for olhar pela questão, a trindade em si, os três em si, eles são seres Fora santos. que na mitra deles estava dizendo Santidade ao Senhor. Aí, Na verdade, o subsacerdote, o sacerdote, ele carregava essa ideia da santidade no seu corpo, nas vestimentas, agora, etc. por que você viu? Por que essa lâmina de ouro? Poderia ser um bracelete, ele poderia andar com um bracelete, poderia andar com, sei lá, com uma corrente, com uma plaquinha, mas não, justamente na testa. Todo mundo enxergava, lá está o santo homem de Deus, o sumo sacerdote. Agora, eu vejo, por que na cabeça? Eu preciso entender na minha consciência que aquilo que eu estou fazendo é santo para quem é santo. Então eu trago essa lâmina de ouro, santidade ao Senhor. Então eu tenho a plena consciência, por isso que está na cabeça, tenho a plena consciência de que tudo que eu vou fazer, ouvir Deus, tocar no que é de Deus e andar no ambiente de Deus, eu tenho que fazer em santidade. Eu não posso esquecer que é santidade ao Senhor. Pode ver que não é para. Santidade, eu vou fazer algo para Ele. Então tudo que eu faço é voltado. Ezequiel não foge disso. Sim, como seria, né, no caso aqui, um sacerdote, porque aí que entra o fato, né, porque o templo seria destruído, né, foi destruído, né, a cidade foi devastada e não haveria sacrifício, o ministério que ele teria não ia ter mais. Daí você vê o mistério de Deus, o trabalho de Deus, porque ele é um sacerdote, é um profeta sacerdote, na verdade. Você encontra isso. O próprio Jeremias também era de linhagem sacerdotal, era também disso, e Deus chama ele para ser profeta igualmente, como outros também foram. O próprio João Batista lá, né, filho de Zacarias era sacerdote também. E Deus chama ele para ser profeta. Então acontece esses mistérios assim. Ele era casado, morava, no caso, na Babilônia, em casa, né? Morava na beira do rio Quebar, lá. Tem passagem sobre isso. Profetizou por 22 anos. E aí entram uns fatores interessantes sobre a vida e o ministério dele em relação a isso. Porque eu acho que é onde a coisa vai... Que são muitas aplicações que dá para ser tiradas aí. Tanto da biografia dele como do ministério dele. Porque ele vai ser aquele profeta que vai profetizar e viver e vai sentir aquilo que ele está profetizando. Exatamente. Né? E é muito real isso na vida dos profetas. Outro ponto que eu esqueci. Deus levantava profetas. O profeta não existe ordem. Não existe uma ordem de profetas. Existe ordem sacerdotal, ordem levítica, tal, que é ordenada, de descendentes, aquela coisa. O profeta não. O profeta Deus levanta no meio do caos. É o caso de Elias, é o caso de Eliseu. O próprio Isaías em si, eu habito num povo habito num povo de lábios impuros, é o meu lábio também. Quando há um cenário de caos em que o reinado está corrompido, o sacerdócio está corrompido, aí Deus levantava o último reduto, que eram os profetas. Que eram homens. Que poderia ser como Daniel, que era da classe alta, da nobreza, como poderia ser o Jeremias, ou da classe média aqui, que é o Ezequiel. Sabe o que é o interessante, Miquel, da questão dos profetas? É que eles eram responsáveis por carregar o coração de Deus. Aí você vê, exatamente, abastece aqui que o deserto Aí você vê, o profeta ele carregava o coração de Deus. O que significa isso? O sentimento que eles tinham era o mesmo sentimento de Deus. Pode ver, por que Jeremias chorou? Porque ele sentiu a mesma coisa que Deus estava sentindo no tocante à nação. Então eu carrego o coração de Deus, o sentimento de Deus pelo que está acontecendo. Então isso pesava para ele. Não era um profeta que chegava assim, diz o Senhor, mas aquela mensagem sem vida. Não. Eu estou sentindo o que Deus está sentindo, por isso que eu transmito. A mensagem ela tem um peso. Sim. Na boca do profeta tem um peso. Ele tem que viver, exatamente. Experienciar, para ele entender exatamente aquilo que Deus está sentindo em relação ao povo. Por isso que ele carregava o coração de Deus, no sentido só de passar o que Deus estava sentindo no tocante à nação. Pode ver, os profetas menores, um deles lá vai dizer, eu abomino as vossas assembleias.
Vossos cultos me dão prazer. O boi conhece o seu senhor. E vocês não me conhecem. No que a gente está roubando o senhor? Aí o profeta fala, nos dízimos e nas ofertas. Ele está passando o que Deus está sentindo. Porque é a mesma coisa, você vai pregar uma mensagem. O Miqueias pregou uma mensagem fala hoje, de enfadar, tem um texto de Malaquias. Vocês estão enfadando. Estão enfadado com as suas palavras. Agora, por que ele passa? Se ele passa essa ideia, é porque ele está sentindo. O profeta não pode falar... E Deus fala na nossa linguagem, né? É as antropopastias, mas é para nós entendermos na nossa linguagem aquilo que Deus está falando. Sim, para não haver justificativa de que ninguém entendeu. Eu não entendi, então eu vou falar na sua linguagem. Agora você entende? Pode ver que quando os profetas falavam, por exemplo, você pega a ideia de Micaías. Ele só fala o que eu não quero ouvir. Desde quando o profeta tinha que falar Como no período de Jeremias tinha os falsos profetas lá. Tinham. Pode ir, Deus é com vocês, pode ir, que Deus vai fazer, inclusive Micaías. Os profetas dizendo, não vai porque Deus é contigo. Aí Micaías entra na dele, tudo bem, vai, pode ir. Aí o rei fala, falei pra você não mentir pra mim, fala a verdade. Eu vi o povo como pastor, como ovelhas sem pastores. Aí eu falei, ele tava com Josafá, falei pra você, não fala o que eu quero ouvir. É o contexto de hoje, Miqueias. Quando o profeta, quando o mensageiro de Deus traz uma mensagem confrontativa, não me agrada. Porque ele não prega o que eu quero. Só que eu tenho que entender que a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus, dentro da necessidade que eu preciso. Deixa eu ler um texto aqui de Ezequiel, que é interessante, porque quando você lê o capítulo 1, tem uma visão enorme aqui, né, e tal, várias questões aqui, né, ser de 4 rostos e tal, tempestade, um monte de coisa. Aí no final, capítulo 1, verso 28, acontece isso, né? Este era o aspecto, a semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então, diante da glória de Deus, porque ele teve visões de Deus, capítulo 1, verso 1, né? Ele estava lá à margem do rio Quebar, e se abrindo os céus, eu vi visões de Deus. Pronto, o camarada nunca mais é o mesmo. Não tem condições. Mexe com a minha estrutura. Porque, e o chamado de Deus, de cada profeta, Deus tinha um jeito de chamar. Isaías teve uma visão também da glória de Deus. Deus. Sim, o Estevão lá, sendo apedrejado, viu os céus abertos, né? Cristo sentado do lado dele lá. Você tem o próprio apóstolo João lá no capítulo 4 de Apocalipse, que abriu uma porta assim no céu. Sim. E ele tem uma visão maravilhosa das coisas de Deus, então não tem condições. A pessoa que teve uma experiência sobrenatural, porque isso pode acontecer. Tem até uma citação do C.S. Lewis que ele fala, isso pode acontecer despretensiosamente, Deus pode se revelar a uma pessoa, como isso pode acontecer porque a pessoa estava buscando ter uma visão da glória de Deus. Sim, exatamente. Tanto intencional como não intencional. As duas coisas podem acontecer. Aí ele se prostra. No capítulo 2, né? Continuando, lembrando que a Bíblia não tem capítulo e versículo, né? A gente colocou isso depois, disse. E disse-me, né? Porque uma voz falava com ele no verso 28. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quer dizer, Deus não fala com ninguém deitado, essa unção do cai-cai, que é meio perigosa isso aí. Mas você não caiu, porque você viu a glória de Deus. Mas você tocou no assunto, a unção do terno, quando jogava o terno, sabe de quem ele tá falando? Ele se retratou. Retratou esse um aí? Retratou. Ele falou, muitas coisas que eu fiz aí, retratou. Porque, não, e muitos o livro dele, não vou citar o nome, até hoje. Não vou citar o nome, mas um livro conhecido, Bom Dia Espírito Santo. Então vocês já vão saber quem que é. Ele se retratou, ele falou muitas coisas que eu falei. Eu tenho esse livro aí. Tá na parte de sessão Receitas e então, agora você vê. O que eu pensei hoje, toda vez que alguém tem uma experiência com Deus e é sobrenatural, a minha estrutura não aguenta, Miqueias. Não. Ou ele entra... Lembra do Pedro não, lá? Não ausenta-te de mim porque eu sou um pecador. Não aguenta. Sou meu de lábios impuros. Não aguenta. Ele tem... o corpo tem que reagir. Porque eu estou tratando de uma questão que é sobrenatural, sendo eu natural. Uma questão puramente divina, sendo eu humano. Se eu sou natural e humano, como é que eu vou reagir diante de uma questão que é sobrenatural e divina? Ou eu vou entrar o meu corpo começa a tremer, ou eu vou vou sentir meu coração palpitar, minha mente vai começar a borbulhar. Ai de mim, Jeremias, Isaías, eu vou morrer.
Pô, eu vi Deus assentado no alto e sublime trono. Ai de mim! Esse ai é como se ele tivesse... É um tom de... Desespero. Exatamente. Calma aí. Ai de mim. Porque as pessoas... Isso daí vale a pena se você puder pontuar isso lá na sua escola dominical. Não tem condições. Eu fico espantado quando eu vejo pessoas que tiveram tantas experiências sobrenaturais e elas não mudaram. Como que uma pessoa teve uma experiência real com o próprio Deus, com o próprio Cristo, com o Espírito Santo, e ela levanta-se depois disso e continua sendo a mesma pessoa? Eu não acredito. Então. Ou ela teve um encontro com, sei lá, com um Gasparzinho, né? Sei lá. Alguma coisa assim, eu não sei, porque com Deus, aquele que é o Deus santo, perfeito, irrepreensível, que não tem como, que diz o texto, acho que é Abacuque fala que ele não pode nem ver o mal de tão puro que ele é. Aí como uma pessoa disse teve um encontro com esse Deus e continua vivendo no pecado, na adultério, na mentira, na fornicação, roubando, mentindo, não tem condições. Por exemplo, aí você lembra de um texto dentro da fala de Paulo. Eu roubava, antes não roube mais. O que Paulo está dizendo? Na vida que eu agora vivo, eu vivo em quem? Eu vivo em Cristo. É mudança, Miquel, a experiência sobrenatural. Você vai num culto, aquela êxtase, aquele frenesi, aquele mover. O camarada caiu, de repente ele levanta, meu irmão, como é que o irmão está? Não sei. O irmão está onde? Não sei. O irmão lembra de alguma coisa? Não lembro. Opa! Primeiro que o Espírito Santo não toma consciência de ninguém. Eu estou consciente. Se a pessoa perder a consciência, não é Espírito Santo, é demônio. Cuidado. Aí que é o problema. Uma das lições da escola dominical sobre os dons espirituais, eu abordei o que nós estamos precisando hoje para saber se vem de Deus, ou se vem do homem, ou se vem do diabo. Discernimento, eu vou discernir, calma aí. Aí você vê, caiu, tudo bem. Houve um mover, caiu. Você levantou como? Como é que é isso? Eu sou sincero. Eu tô sentindo algo dentro de mim que eu creio que é Deus. Opa. Tudo bem, vamos ver. Aí você vê, o camarada entrou aqui, tava com a vida atrapalhada, uma vida toda torta. Aí você começa a ver, o que é isso? Aqueles CDs que eu tinha em casa lá, joguei tudo fora. Eu tinha várias revistas lá em casa. Eu não sei se você já teve essa experiência. Joguei fora. Mas eu já passei por essa experiência de você ouvir uma pregação. E aquilo ser tão impactante, você sair do culto, sendo assim, eu preciso ser um crente melhor. Claro. E você volta pra casa e você assume um compromisso diferenciado. Se você fazia certas práticas que até talvez no olhar de alguém não tenha tanta importância, mas aquilo te impactou tanto que você falou, eu não consigo viver mais essa vida. Então. Essa realidade. Porque aquilo mexeu. Porque não tem condições. A palavra de Deus, a presença de Deus, o relacionamento com Deus leva a mudança. Por que a Bíblia fala? Eu preciso orar, preciso manter a vigilância. Agora, teve uma experiência sobrenatural, a pessoa muda. Se ele fala pra mim, olha, Jadiel, eu estou sentindo algo diferente. Eu confesso pra você que eu quero crer que é algo de Deus. Durante a semana ele vai comunicando, olha, joguei minhas revistas fora, joguei todos os meus CDs fora, não sei, eu tô percebendo que estou mudando. Meu palavreado mudou, minha forma de falar com os meus pais mudaram. Meus pais estão percebendo. Olha, eu tô com a vontade de conhecer Deus, tô com a vontade de ler a Bíblia, eu pego pra ler a Bíblia. Vontade de orar. Eu leio uma folha, eu leio duas, daqui a pouco eu tô lendo 4, 5 folhas, coisa que eu não fazia. Isso pode ser o quê? Porque o Espírito Santo quer me levar pra onde? Pra intimidade com Deus. Se isso está gerando 1 mês, 2 meses, já tem 1 ano, ele já foi discipulado, passou pelas águas, está lá assíduo, é um camarada sedento por Deus. Então aquela experiência que ele teve foi algo de Deus. Agora, caiu, levantou e não houve mudança, então a unção do cai não resolveu nada. É perigoso. Ainda ele continua, então entrou em mim o Espírito que falava comigo, me pôs em pé e ouviu o que me falava. É a questão, o Espírito Santo ele quer colocar... Você pode até se prostrar diante da visão da glória de Deus, mas quando é para falar, ele vai te pôr de pé. É o próprio Espírito que põe de pé. Né? E disse-me, filho do homem, te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, se rebelam contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semelhante duro e obstinado de coração. Eu te enviei eles, e lhes dirá assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que este esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas suas palavras, ainda que sejam sarças
e espinhos para contigo, e tu habites como escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assombres com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde, abra a tua boca e come o que eu te dou. Você vê que você vê que ele repete do começo da sua leitura até o final 4 vezes. Ele já está avisando, olha, você vai ser levantado, você vai ser atalaia, você vai profetizar. Eu já digo, eles são casa rebelde. Já estou te avisando. Como ele falou para Jeremias, as mesmas coisas que aconteceram. Eu já estou te avisando para onde é que você vai. Você não vai que a coisa não seria fácil. Porque essa é a ilusão. Quando eu vejo uns camaradas, eu quero ser pregador. Você quer ser pregador mesmo? Vamos só dar o que acontece aqui com o camarada. A pregação e o pregador. Deus mandou ele construir uma maquete de Jerusalém, que ele tinha, no capítulo 4, que ele tinha que dormir 390 dias. Ele tinha que dormir de um lado, 40 dias do outro, para representar o cerco, né? Quantidade de dias do cerco relacionado ao cerco. O cerco que a Babilônia teria com o povo de Israel, né? O povo de Jerusalém. Depois, para que ele pegasse lá, fizesse um bolo de cereais e colocasse no meio estrume e comesse. Ele disse que não. Porque o povo iria viver isso, né? E ele não queria, lógico, o sacerdote não podia comer nada impuro. Não queria comer um negócio dele. Mas é o que Deus mandou ele fazer. Raspar a barba e cortar o cabelo, né? Que era desonra ao povo naquele contexto, porque a nossa teologia sobre isso tem nada a ver com a Bíblia. Nesse contexto aqui, raspar a barba e cortar cabelo para o judeu, isso é um sinal de desonra, vergonha, vexação. E aí você tem aqui Deus falando para o profeta isso. Porque esse seria o sentimento, é o mesmo sentimento que Deus tinha para com eles. Deus mesmo estava sendo desprezado e sentia vergonha deles. Tirar a mobília da casa dele, né, para morar do lado de fora da cidade, para o povo saber o que significa ser abandonado, como ele mesmo estava sendo abandonado pelo povo rebelde. A esposa dele foi tirada dele, e é interessante, é um dos capítulos talvez mais tristes de Ezequiel, porque ele foi tirado da esposa. Deus fala assim, enterra a esposa e de tarde prega. E ainda o texto lá fala das delícias, né? A esposa dele é como uma delícia aos seus olhos. E você volta lá no Pentateuco agora, referente ao sacerdote, se morresse alguém na casa. Lembra quando morreu os filhos de Arão? O que Moisés falou? Não vai se descabelar, não. Não vai se descabelar, não. Você pode manter sua postura aí. Nada de se desesperar, porque você é separado para um propósito. Nada disso. Sim, e fala lá de gemer em silêncio. Nada, exatamente. Nada de desespero. Não vai arrancar os cabelos, não. Postura. Você foi chamado pra ele. Ah, mas é meu filho. Não tem problema. Deus te consola, você vai manter a postura. Aí eu pergunto, você quer ser profeta ainda? E aí? Exatamente. Você quer chorar? Porque esse, quando eu vejo, né, quando ele descobre o rolo, né, que é o livro, é uma figura de linguagem, claro, mas dá essa ideia de sentir, de experimentar. E você tocou no assunto de viver o negócio. Do bolo, quando ele vai assar o bolo, como não tinha lenha, então usa as fezes como material de combustão. Coloca fogo nas fezes aí que vai pegar fogo, você assa o bolo em cima. Falei, não. Então Deus falou, então usa esterco de vaca, esterco de animal. Aí sim. Você viu uma coisa tão nojenta? Falei, não, eu não posso. Vou assar meu bolo, eu vou fazer meu bolo em cima de uma coisa impura. Isso, para o judeu, você lembra, tem um texto de Malaquias que fala sobre isso, e no Levítico também, né? A parte do sacrifício que eles faziam lá, as fezes, né, era jogado fora, era impuro. Se o sacerdote tocasse nisso, ele já ficava impuro. Aí Deus, e era sinal de vergonha, inclusive no texto de Malaquias 2 lá, fala que Deus iria pegar as fezes dos animais e esfregar na cara dos sacerdotes, para tornar eles impuros. Aí agora Deus pede pro Ezequiel, porque lá o texto é fezes humanas. Exatamente. Não é fezes de animais. Era para bolo, fazer fezes humanas. É que daí ele negociou com Deus ainda. Você vai usar, ao invés de usar lenha para queimar, você vai usar as fezes humanas. Então você faz o bolo, coloca lá em cima de alguma coisa, mas o que você vai usar por baixo para queimar, imagina o cheiro daquilo. Imagina. Passando pro bolo. Tudo bem, então vou dar um boi aí. De chá pra você. Colher de chá, então pode usar esterco de vaca. Você já pensou? Não vai ser tão nojento assim. Pra você ver como era.
Para que o profeta, depois de viver isso, Exato. levantar-se lá, pregar. E pregar com a mesma indignação que ele estava vivendo naquele momento. Era o que Deus estava passando para ele. Sinta o que eu estou sentindo. É o caso de Euséias. Isso que eu ia falar, do abandono Oséias, imagina Oséias, gente. A mulher prostituta pega uma mulher de prostituições. Porque alguns vão dizer que ela virou prostituta. Não é isso que o texto diz. O texto deixa claro, é mulher prostituta. E você viu, você tocou no assunto, você viu o pastor que, melhor pastor não, o camarada que vai e adultera, daí pegou o texto lá, pega uma mulher e adultera com ela. Aí não dá, né? Na língua portuguesa ele assassinou totalmente. O que é mais chocante, decepcionante, é que eles oraram. Oraram ainda, antes de cometer o ato. Aí o repórter falou, vem cá, vem. O texto não está dizendo, pega uma mulher adúltera. Aí ele olhou assim, mas não é adultera, não adultera, tem um acento. Ele entendeu, pega uma mulher e adultera com ela. Olha a diferença. Então você vê, adúltera, tem filho, daqui a pouco Deus faz o quê? Você vai sentir na pele que é ser abandonado. Sim. E aí lá é triste também, porque a mulher já era uma mulher de prostituições. Ele tem um filho. O primeiro filho, os comentaristas acreditam que é dele. Mas os outros dois são filhos de prostituições. E ele tem que assumir. E ele vai lá no prostíbulo de novo, traz de volta pra casa, ela vai voltar, ele vai trazer de novo pra casa e vai assumir todos os filhos. E o que Deus está querendo falar pra ele? É o que eu tô fazendo. É o amor isso é pra... Porque ele pregaria sobre o amor incondicional de Deus. Como é que ele vai pregar sobre o amor incondicional que está acima de todas as coisas se ele mesmo não provou na veia isso aí? Oséias é o atalaia. Ele entra como atalaia pra mostrar o que? Israel, eu vou falar pra vocês o que Deus está sentindo, é o que eu estou sentindo. Eu fui abandonada pela minha mulher. Aí é como se ele dissesse, olha, é o mesmo sentimento de Deus. Deus foi abandonado. E vocês abandonaram. Exato. É profundo aqui. Você está em qual tópico? Agora, você está no segundo? Já vamos pro terceiro agora. Sobre o atalaia agora. Você falou da questão da procedência. Sim. Já temos um checklist de tudo. Deixa que eu tenho que me policiar aqui, o 3. E agora sobre o atalaia aqui, palavra. Que entra aquilo que a gente já está falando, que culmina nisso tudo que a gente está falando, que é o texto que também foi lido, né? Ele é o atalaia. O que é o atalaia? Aqui é a origem, lugar alto. Então, que está numa posição diferente de todos. Exatamente. Tem até algumas referências aqui sobre o atalaia. A ideia do atalaia, se eu não estou enganado, não sei. Porque ele fala muito da ideia do militar, que fica como sentinela. Isso, avisa o povo do perigo, avisa o povo do que está acontecendo. E se ele não avisasse, ele sofreria as consequências. Opa, ele é sentinela. 24 horas. 24 horas. Não, na verdade, vamos colocar 12 horas. 12 horas, cessou o turno dele e entra outro. A mesma atenção. De longe. Observou algo diferente, ele já comunica. Fica de prontidão que tem algo para acontecer. Pronto, o exército já fica de prontidão. Agora não avisou, não, deixa, deve ser alguém lá que está olhando atrás daquele cupim. Pronto, aquele camarada que está olhando atrás do cupim está acabando de observar como é que está a cidade. Ele acabou de observar que o sentinela não está nem aí. Ele já deu comando, pode atacar. Aí todos os soldados que dentro estão pré-avisados, porque eles têm que ficar de pronto aviso. Mesmo que o sentinela virou as costas um segundo, quando voltou, foi atacado, eles estão de prontidão. Só que daí aconteceu o quê? Eles atacaram, 2.000 soldados estavam de prontidão, 500 soldados morreram, só sobraram 1.500. E o sentinela? É a mesma coisa na questão de exército. Ficou lá na que chama de guarita, na torre. O camarada dormiu. Tem um exemplo bem vívido disso, para quem já assistiu o filme Troia, né? Como também o Titanic, tem aqueles 2 vigias, né, que ficam no barco, né, para avistar. Sim. Aí dorme no ponto, né? Aí já tava lá o iceberg. Tarde demais. Não dava para retornar. Então são pessoas que estão numa alta posição, no sentido de estar literalmente no lugar físico mais elevado, né? E que está vendo as coisas de outro ângulo, né? Está vendo sobre outro ângulo. Tem um texto que eu gosto, que é Abacuque, né? Abacuque capítulo 2 fala que sobre a minha guarda estarei. E ele lá falando sobre esperar a resposta de Deus. Quer dizer, eu vou ficar na minha torre de vigia aqui, esperando a resposta de Deus.
E quando ele me perguntar alguma coisa, que é a ideia de ser arguído, eu terei resposta para dar a Deus. Quer dizer, no caso aqui, Ezequiel está no meio dos cativos. Está no meio dos cativos para quê? Para ser uma voz profética, né? Chamar o povo ao arrependimento, porque, lembrando, capítulo 24 ele fala do que vai acontecer, do juízo de Deus em relação ao povo de Deus primeiro, depois as nações e por fim a restauração. Então até o capítulo 24 tem muita quebradeira. Ele está profetizando só coisa ruim para aquele povo. Arrependa-se, arrependa o tempo todo. E você percebeu uma coisa? Eles estavam em Jerusalém. Aí vão para o cativeiro. O que Deus fala na leitura que você fez? 4 vezes a mesma citação. Você vai profetizar um povo rebelde. Eles são rebeldes porque estão na Babilônia ou eles já vêm de um contexto rebelde? Sempre rebelde. Então pode ver. Aí que vem a questão, que é isso. Eu estou em Jerusalém. Eu tenho um templo. Eu tenho um local de culto. Eu tenho um sacerdote. Eu tenho os levitas. Eu tenho todo um contexto de culto. Eu fui mandado para a Babilônia. Não era para mudar a ótica. Não era para reverter o quadro. Não era para viver uma vida diferente. Continua da mesma forma. Então saiu, está debaixo de uma opressão. Quantos morreram? Aí o que Deus faz? Mesmo assim, eles são casa rebelde, mas eu vou manter alguém lá porque é meu povo. Não, e Deus, mesmo o povo... Porque assim, Deus, ele houve profetas para profetizar antes de que isso acontecesse, para que isso, aliás, não acontecesse. Jeremias já tinha falado que seria 70 anos. Jeremias já avisou. Mas o povo não se arrependeu, não ligou para as palavras de Deus, fez vista grossa. O cativeiro veio. Aliás, viram a nação, viram a Síria destruindo o povo do Reino Norte. A nação de Israel. Também não se arrependeram. Em 586 acontece a mesma coisa com eles. O cativeiro é de 70 anos. Até mesmo quando eles voltam do cativeiro, que Deus, mesmo diante de tudo aquilo, Deus promete restauração, que é uma promessa para aquele povo. Quer dizer, mesmo quando a gente não merece ainda, Deus é misericordioso. Quando o povo volta, Deus levantou Ageu e Zacarias, né? Profetas pós-exílio, porque o povo estava vivendo também fora da vontade de Deus. Como Malaquias também profetizou por falta de fervor espiritual e uma série de coisas que estavam cultuando certo, porém sem o mesmo coração, sem a mesma intensidade. Não tinha mais idolatria, mas também não tinha fervor, não tinha amor às coisas de Deus. Então assim, é um povo rebelde antes, durante e depois. Sim, é você ver, Jeremias fala, se eu estiver enganado, no capítulo 9 dele, que ele chega a falar no tocante a 70 anos. E teve uns camaradas lá que se levantaram dizendo, não, serão apenas 2 anos. Isso Deus não vai permitir. Por quê? Qual que é a ótica de um judeu? Deus não vai permitir por quê? Porque o templo está aqui. Então eu fiz do templo meu amuleto, eu fiz do templo a minha segurança. Deus não vai permitir, Jeremias diz, serão 70 anos. Ponto final. Aí você vê, começa o cerco, começa o ataque, Jeremias fica, Daniel vai, Ezequiel vai. O que acontece com o povo? Na Babilônia, Deus fala, Ezequiel, eles são casa rebelde. Era para ter caído a ficha. Nós estamos na Babilônia. Dá mais, se eu não estiver enganado, dá mais de 1000 quilômetros. É aí que nasce, a sinagoga nasce nesse contexto. Sim. Porque já que eu não estou no templo, eu não posso me deslocar ao templo. Uma vez por ano para prestação de culto, melhor, para prestar um culto no ato de sacrifício, dentro de um contexto de sacrifício, levo o meu sacrifício. Nasce a sinagoga. A sinagoga nasce no contexto babilônico. Mas você vê, casa rebelde, antes e depois. Era para ter caído a ficha. Vamos voltar para Deus? Deus fala, eles são casa rebelde. É sempre um chamado ao arrependimento. A verdade é essa, é sempre um chamado ao arrependimento. O 2 aí fim dos 7 dias e... Esse que é a experiência que ele teve. Pode ver, depois, quantos dias ele ficou com a, vamos dizer, com o seu emocional, com a sua estrutura física abalada? 7 dias. Sim. Pode ver, não foi assim 24 horas, não foi, tive a experiência meio-dia lá nas margens do rio Quebar e pronto. Sim, no final do capítulo 3, né, que ele fala alguma coisa sobre isso. Mas ele fala sobre isso. E tem a expressão filho do homem, que é uma expressão que vai ser usada mais de 100 vezes. Sim. No livro do profeta. Que Daniel vai falar sobre o filho do homem apontando diretamente para Cristo, né? Sim. Mas aqui é um título ao profeta, que é a ideia de filho do pó.
Filho do homem, no sentido filho de Adã, que aí tá aí Ben Adã, ou Ben Isso, Adã. filho do pó. Porque ele teve revelações assim grandiosas sobre as coisas de Deus. Mas é como se Deus dizer assim, você é filho do pó. Você é um homem. Você é um homem, você não se exalte não. Você é filho do pó. Você teve a experiência sobrenatural, mas não se esqueça. Você é humano. E o Atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim Ezequiel foi constituído por Deus Atalaia para profetizar os filhos de Israel. Eles não esperavam o resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que este no meio deles um profeta. E você vê que depois desses 7 dias, ele passa a usar o argumento típico dos profetas. E veio a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Entendeu? Você é profeta, Ezequiel. Que era um povo assim, se você ler depois Salmo 137, se eu não estou enganado, né, você vê como que estava o coração do povo no exílio. Vamos ler aqui, deixa eu aproveitar essa oportunidade para a gente ir rápido, eu nem sei quanto tempo a gente já falou, porque essa lição é grande. Daqui a pouco você não vai embora. Daqui a pouco você não tem embora. Eu vou acelerar. O Jeremias 29, que é uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, ele diz assim: essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, de Marias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que Deus vai dizer, né? Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: não vos enganaste a vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos de sonhais, porque existiam profetas falsos no meio do povo de Deus. Tinha gente dizendo que tinha visão de Deus que não era sonhos humanos, não tinha nada a ver com Deus também. E Deus já tinha avisado: ai do profeta que disser que viu quando eu não mostrei, disser que falar quando eu não mandei falar. Exatamente, porque daí ele diz: porque eles vos profetizarão falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei, daí entra o texto famoso, né? Os pensamentos que tem sobre vós, pensamento de paz e tal. Só que o coração do povo, essas são as palavras de Deus para o povo em meio ao cativeiro. Só que olha como estava o coração desse povo na Babilônia. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, ou seja, o rio Quebar, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, há no meio dela, penduremos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram para nos para cativo nos pediam uma canção, e que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Quer dizer, o povo da Babilônia pedindo a eles para que cantassem. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza. O verso 8, aí olha a oração deles. A filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e der com eles das pedras. Esse era o coração do povo no meio da Babilônia. Porque é óbvio que eles estavam
Um sangue no olho. Infelizes, perturbados, porque eles viram olho, invadir a cidade, sim, levar a cativo, estuprar as mulheres, matar as crianças, fazerem tantas atrocidades. Por exemplo, Nínive. Por que Jonas não queria pregar para Nínive? Ele conhecia o contexto. Porque ele sabia quem eram os ninivitas. Os ninivitas entravam numa cidade, catavam a cabeça das pessoas, colocavam na porta da cidade para todo mundo saber o que eles passaram por ali. Colocava em estacas a cabeça do povo. E quando não, quando não fazia de futebol, como bola de futebol. E brincar com a cabeça do coitado. Aí a oração dos camaradas era o quê? Eu quero que pegue as cabeças das crianças da Babilônia e taque nos despenhadeiros da vida. Uma oração dessa. Eles estavam meio. No contexto do Novo Testamento não tem como. Essa oração não tem como ser ouvida, não. Porque tem que bem dizer os que os maldizem, né? Perseguem, maltratam, etc. E aí, por fim, aí pro dia de ir embora. Senão ele não vai embora hoje. Miquel está me segurando. Sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade do cristão e a responsabilidade do ímpio é a extensão da nossa responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do cristão? Primeiro aí, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. É nossa responsabilidade. Esse é o desafio da fé. Pregar a palavra de Deus. E a geração de hoje é uma geração complicada. Ser um atalaia. É o que nós estávamos conversando lá embaixo junto com a tua mãe. É uma inversão de valores. A igreja está adotando valores mundanos. O que eu vou ter que fazer agora? Vou fazer vista grossa? Se eu faço vista grossa, sou conivente. Aí a Bíblia fala: aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Qual? De omissão. Então vamos fazer o seguinte: conselho de Paulo a Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Se alguém questionar, fala o seguinte, meu prezado: não está gostando da palavra? Vá contestar com o dono dela. Você pode contestar com Deus? Mas você pode mudar o seu jeito de pregar, pregue uma mensagem mais light. Então fala o seguinte: procure qualquer uma igreja que pregue, vá para lá. Eu não vou mudar meu discurso para beneficiar ao bem. Mas é um discurso duro. Quando o discurso é duro, Miquel, de 1000, ficam 100. E ainda Jesus fala: quer seguir os tais? Não, e a Bíblia diz que ele abreviou os dias porque... Dias difíceis. Porque se ele tivesse abreviado, ninguém se salvaria. Aí vem a questão: então, vai deixar de pregar? Atalaia. Vai deixar de pregar porque a geração quer uma mensagem mais light? Não. É uma frase que eu coloquei lá no Facebook. Quando é que nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus? Quando a gente está empanturrado com outro tipo de alimento. Você comeu qualquer tipo de alimento, empanturrou. E empanturramento, se é que tem essa palavra, não me dá sinal de saúde. Pode ver, o camarada ele come arroz, feijão, bife, salada, suco natural. Agora, o camarada que vive a semana inteira, nada contra. Pizza, de hambúrguer, de guloseimas, dessas coisas de embutidos da vida. Vamos perguntar, com toda sinceridade, quem que está mais sadio? Esse está empanturrado, mas não está sadio. Esse se alimentou e está sadio. Então, uma igreja que deixa de se alimentar da palavra, ela está empanturrada. Se ela está empanturrada, porque ela já se alimentou de qualquer outra coisa. Que tipo de alimento que ela comeu? Por isso que tem crente que não aceita. Essa teologia do coach, vamos novamente, teologia do coach, teologia da autoajuda, se alimenta tanto disso que quando você pega um texto expositivo, extraindo o que Deus quer, não gostei, porque não amassageou meu ego. Eu queria ver um coach pregar sobre o texto lá, pegar os cereais e as fezes lá e comer. Não vai, porque não convém. Vai dizer que isso é heresia. Não convém. Porque é isso que eu acho interessante. As pessoas pegam só aquilo. Tem uma fala de Agostinho até, né? Se você seleciona só as falas que te agradam na Bíblia, você não crê na Bíblia, você crê em si mesmo. Exatamente. Porque se você rejeita as partes que você não gosta e só seleciona o que você gosta, então você não crê no Evangelho. Você crê em si mesmo. Sim. Você criou Você criou um Evangelho para si. Exatamente, para beneficiar o que para mim é agradável. Segundo, responsabilidade do ímpio, que é aquilo que o texto inicial lá fala, né? O profeta tinha a responsabilidade de transmitir a mensagem, porque se ele não transmitisse, o sangue dos ímpios correria na sua mão. Sim. Se o ímpio ouvindo e não se convertesse, aí ele mesmo teria que dar conta dos seus próprios. Aí o ímpio que é com as consequências. Aí cada um. Porque é a questão da soberania divina e a responsabilidade humana que entra aqui. Porque o evangelho é pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. E o chamado é o arrependimento para todos, independente. Né? Todos os pecados da instituição da glória de Deus. Romanos 3:23. E o último, a expressão da nossa responsabilidade. Que é aqui o verso 20, né? Mas semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não o avisando tu,
no teu pecado morrerá, e a sua injustiça que pratica não virá em memória, mas o seu sangue e a tua mão o requererei. Ou seja, se eu sei que aquele caminho para o ímpio vai ser mau, e eu não aviso a ele, ó, a ponte caiu, e ele vai passar por lá e morre ali, eu sou culpado. É o versículo que eu citei. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete qual pecado? De omissão. Exatamente. Porque não tem jeito, o ID é para todos. O ID é para todos, não é para pastor, não é para evangelista, É o ID é para todos, é para o igreja. povo de Deus, para os discípulos. E de fazer discípulos. Se você é discípulo de Jesus, chamado para Discípulo todos. gera discípulos, como ovelha gera ovelha. É isso aí. Então, seja um atalaia, resumidamente, essa lição. Eu acredito que essa revista vai ser um desafio, já está sendo. Não, porque o livro em si, Miquel, é para falar do quê? Soberania de Deus. Sim. É um Deus soberano que age com justiça. Semana que vem nós vamos meditar aí. Vem o fim. Vem o fim aí com base em Ezequiel capítulo 7, versos 1 a 10. Nós vamos meditar aí sobre esse tema aí. Cada vez sai aprofundando cada vez mais. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estamos aí de volta. Gediel. Sim. Firme e forte. Se Deus assim permitir, estaremos. Essa lição vai sair, né? Próxima aí já da primeira aula, né? Vai ser na sexta-feira. A primeira aula é dia 10, dia 1, A primeira aula é dia 2 de outubro. Então, porque é eleição. Vai ser as eleições, então Depois vai sair, dia 9. vamos sair na sexta-feira agora, tá saindo sexta-feira, já a primeira aula será dia 2 de outubro aí. Então vai sair lá pro dia 7. Então, Não, dia 7 não, vai sair antes do dia 2, dia 30. 1º, dia 30. 30, sexta-feira é 30. Isso, 30 vai sair essa lição aí. Então dá tempo aí um pouco de vocês meditarem. Deus abençoe vocês, até semana que vem.